Sejam muito bem-vindos a esta aula especial sobre imunidade. Imunidade é um tema que está muito em voga. Todas as pessoas despertaram para o poder que a imunidade confere ao nosso corpo. Mas, como é um tema extremamente complexo, denso, até para médicos, eu acho que muitos de vocês têm inúmeras dúvidas e que precisam ser elucidadas e sanadas. Então o meu grande objetivo aqui é explicar tintim por tintim, tentar traduzir, tentar não. Eu tenho certeza que depois dessa aula especial, apesar dela ser densa, detalhada, até para que você consiga entender, vocês vão sair com um entendimento completamente diferente a respeito do que é ter saúde de fato. Eu estou muito feliz de poder, nesse projeto novo, entregar para vocês algo tão especial, tão valioso. Como que vocês conseguem fortalecer a imunidade de vocês? Como que ela funciona? Eu costumo dizer que se a gente não conhece os nossos inimigos e amigos, fica muito difícil de se defender, ou de se aproveitar, ou de ter coisas boas e ruins dessa população inteira. Pois bem, dentro do nosso corpo existe um sistema o mais complexo e o mais desenvolvido de todos, que é o sistema imune, e que se você não conhecer algumas particularidades, vocês perdem a chance, a oportunidade de, em momentos como o que a gente está vivendo e viveu, momentos de pandemias, essa é a era das pandemias, né, está absolutamente suscetível e perdido e com medo realmente. Por quê? Porque não conhecem as suas armas. Se eu não conheço como é, vamos fazer uma analogia para vocês entenderem aqui antes da gente começar. Eu tenho um time de futebol, porque futebol, apesar de eu não conhecer tanto de futebol, mas todos entendem um pouquinho. Né? E no meu time de futebol eu tenho goleiros, zagueiros, eu tenho meios campos, eu tenho centroavantes. Se eu não conheço a particularidade de cada um desses setores, eu não entro em campo. Por quê? Porque o inimigo às vezes até eu conheço, um vírus, uma bactéria. Agora, como que esse inimigo, esse time que está jogando contra mim, que tem um centroavante que ele é craque, como é que eu faço para anular ele? Esse outro time não, tem uma zaga que é excelente. Como eu faço para perfurar e conseguir fazer gol? Então eu só consigo vencer essa batalha de dentro do nosso corpo se eu entender detalhadamente, mas assim, em miúcias, né? Em coisas que todos consigam compreender como funciona o nosso sistema. Sistema imunológico. Então, para vocês terem ideia de desde quando que conhecemos algo sobre o nosso sistema imune, nós temos aqui esse cara, que foi um pensador, um filósofo grego, que é Tucídides, que foi o primeiro a falar sobre imunidade. A primeira menção, então, a essa imunidade como uma proteção às pragas é acreditada a ele no século V a.C. Bom, mas sobre o sistema imune, será que ele só serve para nos defender de vírus, de bactérias, protozoários, de vermes? Não, o sistema imune é tão complexo que ele nos ajuda contra os patógenos, isso que pode nos agredir, mas ele também recicla células velhas. Então nossas células elas vão envelhecendo, eu preciso reciclar, aproveitar o que elas têm de bom, como se fosse assim, eu estou destruindo uma casa, mas eu quero aproveitar aquele tijolo porque aquele tijolo está intacto, eu quero aproveitar aquela estrutura, aquela barra metálica. Então nosso sistema imune ele faz isso, ele faz também o controle e gerenciamento de células mutantes para impedir que nós desenvolvamos um câncer, por exemplo. Ela também executa um processo muito importante e que talvez alguns de vocês, e que pena se nunca ouviram falar, mas talvez alguns de vocês entendam sobre isso um pouquinho, que é o processo de autofagia, autocomer-se. Por quê? Isso é um pleonasmo, né? Mas por quê? Porque há cerca de 4 anos, prêmio Nobel, 3 anos, prêmio Nobel de Medicina foi dado a um grupo de cientistas que abordaram com excelência o tema jejum e todos os benefícios do jejum. Algo que eu já pratico há muitos anos, que eu já indico há muitos anos, mas que foi necessário um prêmio Nobel de Medicina para dizer o óbvio.
A biologia é assim. Nós não teríamos comida o tempo todo. Ou vocês acham que os nossos antepassados lá, que não tinham geladeira, iam despertar e iam ter que o quê? Pegar na sua geladeira uma comida, ou eles iam ter que colher, caçar, pescar? Então, é assim que funciona, né? Mas o Prêmio Nobel veio e deixou muito claro para a gente de um dos grandes potenciais, e aí isso ganhou destaque na mídia internacional, que é a autofagia. Essa capacidade do nosso sistema imunológico em se comer. E quando ele faz isso, ele ajuda a prevenir câncer, as células que estão envelhecendo, elas sejam recicladas para que a gente não tenha o adoecimento, a piora metabólica de algum sistema nosso. Eu quero aqui fazer uma analogia com vocês do nosso sistema imunológico para vocês conseguirem começar entendendo como é que funciona. Com um castelo. Vocês percebam que num castelo a gente tem em volta do castelo um riozinho, nós temos uma ponte para entrar. Imagine aqueles castelos, para quem já viajou à Europa, nós temos alguns exemplos desses castelos ainda mantidos na sua estrutura original. Um riozinho em volta, naquele riozinho supostamente teriam jacarés, por exemplo, para que as pessoas não conseguissem atravessar o riozinho e entrar no castelo. Nós teríamos um caminho com uma ponte e nós então teríamos o muro do castelo bastante fortalecido e dentro do castelo ainda um sistema que pudesse nos defender, que estão os guardas, fora e dentro. Pois bem, então imaginem que esse fosso em volta são a nossa primeira defesa, e isso é compatível com a nossa pele, as mucosas e todas as reações que acontecem pele e mucosas. Por exemplo, pessoa que está com tosse. A tosse é uma tentativa de expelir alguma coisa que está ali nas nossas mucosas orais. A diarreia é uma tentativa de jogar para fora esses patógenos. A nossa pele, alergias de pele, são tentativas também de não deixar que aquilo agrida o nosso corpo. Então essa a nossa primeira barreira, né? E é compatível com esse fosso. Depois nós temos um serviço de inteligência que fica dentro do castelo. Se conseguir entrar, e vocês vão visualizar isso passo a passo nessa aula, se conseguir entrar, aí o meu sistema inteligente já não é um sistema mais genérico, porque ali fora é genérico. Ali fora é jacaré, é um ser irracional. É jacaré, é uma ponte com lanças, tentando furar o pneu de quem passa, se vai passar com o pneu, se vai passar com o cavalo, se vai machucar as patas. A hora que entra em contato com a barreira mesmo e passa a ter o risco de entrar, ali dentro eu tenho pessoas inteligentes, que estão visualizando e já estão tentando estudar o comportamento daqueles que estão entrando na gente. E depois disso, dentro então, nós temos as nossas defesas, e aí nós temos ali um serviço lá em cima que está observando ainda esse serviço de inteligência inicial, para ver então, se eles não conseguirem vencer, eu vou ver quais foram os erros deles, dos nossos, e quais foram os acertos dos outros, para eu conseguir então gerenciar. Perceba que o sistema então, ele é muito evoluído e muito complexo. Mas do sistema imune então, reduzindo isso tudo que eu conversei para vocês, nós temos então, primeiramente as barreiras físicas, a pele, as mucosas, depois uma inespecífica, que também não traz memória para a gente, ou seja, são os jacarés, eles não pensam, eles estão ali dentro do riozinho, um muro, ele não pensa, é para qualquer um, é inespecífico, geralmente dá conta do recado se o agressor não for muito forte, e se esse muro estiver fortalecido, se os jacarés estiverem famintos, se o riozinho estiver cheio para que os jacarés vivam ali dentro. Que analogia é essa? Se a pele estiver com o sebo da pele, os pelinhos da pele, se as nossas mucosas receberem não maus tratos com álcool, por exemplo, com cigarro, se o nosso intestino estiver saudável. Então, quando esse sistema inespecífico está bom, saudável e até mesmo jovem, ele consegue reagir muito melhor aos agressores. Bom, mas ele não gera memória, ele não tem capacidade de pensar. O muro não pensa, o jacaré não pensa. Dentro do castelo, aí o sistema tem especificidade, já são seres humanos que tem ali dentro. Então o nosso corpo entrou, células inteligentes do nosso corpo, elas já não só
lidam melhor, como também mais inteligentes, né? Como também têm memória. O que é memória? Bom, então eu aprendo como é que funciona esse agente. E na próxima vez que vier, eu já estou muito bem preparado e já resolvo antes que ele me dê problema. Nessa primeira linha de defesa, eu tenho então a pele com 3 camadas, eu tenho as unhas, as mucosas, as secreções, né? A lágrima, a saliva, o muco, a secreção nasal, o suor. Eu contenho ali lisozimas, são enzimas que quebram, né? Que fazem a lise das paredes desses agentes que vão entrar. E eu tenho um potencial hidrogênio iônico, que é o pH. Tem o pH, por exemplo, do meu estômago extremamente ácido. Por quê? Porque a este pH, pouca coisa sobrevive de agentes vivos. Então, se o meu pH do estômago está muito bom, ok, eu limito muito as chances de um agressor entrar por essa via, que é uma via muito comum, que eu estou consumindo coisa o tempo todo. Vocês vão ver que é muito comum a intoxicação alimentar trazer reações muito ruins. E quando eu entro, então, em contato com esse elemento, esse agente agressor, entra em contato com o meu suco gástrico, ele morre. Aí vocês já começam a pensar, e eu gosto muito de estimular o pensamento das pessoas. Para aí, doutor Vitor, mas eu tomo omeprazol, lanzoprazol, esomeprazol, pantoprazol, antiácido. E aí? Eu estou ficando com o meu estômago alcalino. Você vai estar mais predisposto a doenças. Mas eu não vivo sem. Quem sabe vocês vão aprender. Durante a gente vai ter muita conversa, não nessa aula especificamente, mas muita conversa ao longo dessa minha mentoria praticamente com vocês aqui, para vocês entenderem. Então, opa, como é que eu regulo o meu pH sem eu necessitar desse remédio? Tem jeito? Tem. Vocês têm aqui um exemplo. Aliás, eu sou exemplo de muita coisa, porque eu estive muito doente para depois eu melhorar minha saúde e conseguir trazer todas essas respostas para vocês. Uma das supostas doenças era o refluxo gastroesofágico. O refluxo. Que sarou. Por que sarou? Passei a me alimentar conforme a minha individualidade. Os alimentos que provocavam esse distúrbio, eu tirei da minha vida e eu limitei-os, consumo menos. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, essa imagem do intestino. Nessa imagem vocês percebam que de um lado vocês veem tudo direitinho, né? Uma camada de muco com as nossas bactérias ali dentro, nos defendendo, e ali dentro eu tenho toda a minha defesa. Do outro lado, então esse lado vocês leiam em cima ali, healthy, saudável. Do outro lado, IBD, que é uma sigla que a gente usa para síndrome do intestino irritável. Deste lado vocês vão ver as células já danificadas, a camada de muco já com uma espessura irregular, um sistema dentro do nosso corpo, ali começa a nossa inteligência, está vendo macrophage, que são os macrófagos, eles começam já a atuar, porque começa a entrar fragmento de bactéria dentro da gente que não entraria, começa a entrar fragmento de alimento mal digerido que não entraria. Então, aqui um sistema sem saúde. Quem que tem esse sistema sem saúde? Você vai aprender tudo isso ao longo da nossa vivência. Tudo isso. Saúde intestinal não é só ir no banheiro todos os dias. Agora, se você não vai no banheiro todos os dias, você não tem saúde intestinal. Constipação é sinal evidente, claro, de falta de saúde intestinal. A pessoa tem que ir no banheiro pelo menos uma vez por dia. Fazer o número 2. Porque as fezes não foram feitas para ficar impactadas no intestino ali, atrapalhando a saúde intestinal, desregulando o nível de bactérias, trazendo putrefação, trazendo uma alteração do pH, do lúmen dentro do intestino. Vocês percebam que nós vamos aprender muita coisa boa. Mas aqui vocês já têm sinais de, poxa vida, mas eu pensei que o intestino ruim fosse uma coisa só, uma questão de estufamento abdominal. Não, o corpo é todo integrado. E a sua saúde, a sua imunidade depende da sua saúde intestinal também. Aliás, 60% do nosso sistema imunológico, ele depende de saúde intestinal. Pelo menos 60%. Depende diretamente. Então, como eu já falei para vocês, existem alguns mecanismos de defesa.
né? Um deles é o espirro, a outra tosse, a outra diarreia, o outro é o vômito. Estou tentando jogar para fora essas coisas que estão me atrapalhando. Agora imagina, se você começa com uma diarreia, o corpo está tentando se livrar daquilo que tem, e você não espera nem um dia, não consigo viver com diarreia, e toma um remédio para isso não acontecer. Você vai piorar. Esses detalhes que fazem a diferença é o que eu pretendo, eu tenho certeza que vocês, entendendo, vocês vão começar a se tratar de uma maneira diferente. A febre é um mecanismo de defesa. Quando o corpo esquenta, ele está buscando o quê? Matar agressores que talvez não suportem a temperatura elevada. Ah, não, mas eu já estou com 37, já tenho que tomar uma dipirona, um remédio para baixar a febre. Ué, e não vai deixar esse mecanismo acontecer naturalmente? Tem um limite pelo qual, até onde a gente pode suportar a febre, mas esse limite é grande para adultos. Até 39, 40 graus, dificilmente a gente tem grandes problemas com a febre no adulto. Então a gente pode aguardar, chega a 39, gerencia isso e deixa o corpo tentar se resolver. Na nossa segunda linha de defesa, que já ainda é inespecífica, a primeira linha, pele, mucosa, espirro, tosse. Na segunda linha, que ainda é inespecífica, nós já temos as respostas químicas e celulares, no tecido, no sangue e na linfa. O que é isso, Vitor? O que é esse mecanismo de segunda defesa? Vocês já ouviram falar lá na época de biologia, e eu não vou complicar para ninguém aqui, mas são células que fazem a fagocitose, né? Lembra da biologia? Fagocitose, vai lá, engloba o bichinho, bota para dentro da célula, e ali alguém vai ter que destruir aquela célula, que é um macrófago, um neutrófilo, né? Que eles vão tentar englobar, buscar e alguém vem ajudar eles ou a matar o bichinho ou a matar a própria célula. Nós temos as células natural killers, nós temos plasmócitos, a gente tem interferons, tem um monte de nome diferente que está aí nesse slide para vocês. Eu vou falar sobre algum desses porque é importante que vocês entendam algum deles. Então aqui vocês têm nesse slide um desenho bem esquemático e bem prático. Olha, ali fora estão os micróbios e aqui é a mucosa intestinal. Em vermelhinho é a mucosa intestinal. Quando esses micróbios entram, vocês percebem que tem uma coisa escrita ali, PAMPs, que são os pumps, são partículas, fragmentos dessas bactérias que entram e o nosso corpo vai ter que ir lá englobar aquelas partículas. E aí quem faz isso? A fagocitose, né? Eu lanço ali aquelas células de defesa, que já é uma segunda defesa, já está em contato com o meu corpo, dentro do meu corpo, eu englobo aquilo ali, e aí eu tenho receptores que identificam isso dentro daquela célula. E esses receptores que se conectam a esse padrão, que é um padrão de partículas de bactérias, isso não é meu. Se não é meu, eu vou matar, vou tentar matar. Isso desencadeia um processo inflamatório, porque de algum jeito aquilo está agredindo o teu corpo, e de algum jeito essa agressão vai ter que se resolver. Como é que normalmente a gente se resolve, então? Essa célula, ou alguém vai ter que explodir ela, ou ela vai ter que implodir, né? Ou então, eu vou ter que alguém ajudar essa célula a matar o bichinho lá dentro, e depois de matar esse bichinho lá dentro, a gente volta, está tudo resolvido. Esse processo é um processo inflamatório. Por isso que a inflamação é tão importante. Ah, mas eu estou inflamado. Que bom! No momento certo, a inflamação nos salva. Só que se eu perpetuo essa inflamação, eu estou sempre inflamado, eu estou sempre provocando um desequilíbrio nesse sistema tão importante para garantir a nossa saúde. Então, só para nomear, vocês têm ali o padrão molecular associado a patógeno, que é um pump, que é um fragmento de uma bactéria que entrou em contato com vocês. E vocês têm do lado ali um receptor que reconhece esse padrão. Olha que sistema inteligente. Entrou e reconhece esse padrão. Se eu reconheço, eu vou lá, eu vou englobar. E alguém vai me ajudar a matar. Ou eu vou conseguir resolver essa parada sozinho. Aí nós temos um grupo de células que são... o nome delas já caracteriza as natural killers. As assassinas naturais. Por quê?
Porque se esse macrófago, essa célula, foi lá, englobou o bichinho e não consegue matar esse bichinho, alguém tem que ir lá matar essa célula. Aí eu tenho as natural killers, que participam em todo o contexto da nossa imunidade. E é importante que vocês entendam isso, gente, porque se vocês não entenderem que existem esses sistemas, vocês não vão entender onde que eu preciso nutrir o meu corpo. E eu tenho certeza que depois, quando a gente for ver sobre os nutrientes, como é que a gente faz suplementação, quais os alimentos, vocês vão ver onde que vão as coisas se encaixarem. Mas essas natural killers, vocês percebam ali no terceiro item que elas atacam vírus intracelular, em geral na forma de capsídeo, quando ele ainda não é patogênico. Ou seja, o vírus quando entra em contato com a gente, ele tem um mecanismo específico. Enquanto ele não entrar no núcleo da célula, dentro da célula, ele não consegue se replicar, ou seja, ele tem risco de morrer. Por quê? Porque na circulação, fora da célula, eu tenho os natural killers. E elas vão lá e, pum, podem matar. Assim como eles têm uma grande capacidade de matar células cancerosas. Quando? No início de um processo. Depois que o processo se perpetua, eu perco essa chance. A mesma coisa com os vírus. Enquanto ele não está ainda se replicando, ou seja, ele está em forma de capsídeo. Capsídeo é uma forma que ele não entrou na célula ainda. Eu tenho chance de matá-lo. Então eu tenho que ter esse sistema de natural killers muito bom. Imagina se eu tiver um baita de um sistema de natural killers. Poxa, muito menos chance desses vírus chegarem em grande quantidade dentro da minha célula e se replicar, usar o nosso maquinário. Ou muito menos chance de ter câncer. Tem coisas que melhoram os natural killers? Tem, e vocês vão ver. Então essas células que são especialistas em matar células infectadas por vírus, por exemplo, elas funcionam indo lá. Olha, elas vão até o macrófago lá, o M, né? Naquele M que tem bactérias dentro, ela vai lá e pum, come, mata. Aí a gente consegue inativar aquelas bactérias que já foram digeridas, os vírus que já estão na circulação e que ainda não foram resolvidos. Mas esse sistema, ele é extremamente frágil no nosso sistema imunológico. Quer um exemplo? Esse estudo mostrou que apenas uma semana do fique em casa foi suficiente para diminuir significativamente as células natural killers. Estudo de 2020. Aí você já começa a entender assim, poxa vida, e aí? Então essas medidas de ficar em casa, tem que ser os prós e contras. O que a gente viu? A maioria, principalmente dos adolescentes do fique em casa, a gente mediu em uma semana depois do fique em casa, já diminuiu significativamente, ou seja, poxa, baixa a imunidade. Ficar em casa, enclausurado, sem poder fazer suas atividades, diminui a sua imunidade. Quando você é obrigado a ficar em casa. Então olha como é que ele funciona. Olha que bacana. O roxinho é natural killer, ela entra em contato com o bichinho, perfura com essas perfurinas, né, a parede, joga dentro dessa célula lá, íons, isso é uma forma de matá-las, né? E ela faz uma implosão, ela se entumece tanto, fica tão inchada que pum, implode. Isso é um dos mecanismos. Tá? Mas é importante que vocês entendam um outro mecanismo aqui. Então, natural killers, importante? Tá, sei como elas funcionam, vamos lá matar. Beleza, como é que eu otimizo esse sistema? Nós vamos ver depois quais são os nutrientes que fazem isso, quais são os alimentos que fazem isso e como suplementá-los. Esse outro sistema é um outro sistema interessante porque, olha que legal, o nosso exército da imunidade celular, que é um exército muito mais complexo e muito mais específico, especial, ele é um exército treinado, altamente treinado. Onde que a gente treina? Em 2 locais. Principalmente no timo. Lembra? O timo fica aqui, ó, nessa região. É um sistema pequenininho, uma glândula pequenininha. Lá eu tenho o treinamento dessas células, que elas chegam virgens lá. Esses linfócitos T, que são a nossa imunidade celular, eles chegam os virgens lá, são treinados no timo. Olha que complexidade maravilhosa. E depois eles vão até os linfonodos. Lembra quando a gente está inchado, estão com íngua ou linfonodo? Sabe essas bolinhas que ficam depois de uma infecção de garganta ou então numa infecção genital que ficam nas virilhas? Então essas ínguas, esses linfonodos inchados, eles contêm diversos
linfócitos T, que são as nossas células que nos defendem a imunidade celular, muito mais específica, serviço de inteligência total. E essas células, então, que foram treinadas no timo, chegam lá. O que acontece? O timo sofre senescência. Quanto mais velho você estiver, tendência de estar pior o seu timo. Treinar piora essas células. Mas, quanto mais sedentário você for, pior o seu timo. Quanto mais açúcar você consumir, pior o seu timo. Quanto mais farinha você consumir, farináceos, né, produtos ultraprocessados, pior o seu timo. Então, como nós estamos vivendo mais e mais, às vezes a custas de remédio, cirurgia, é fundamental que você tenha sua saúde, com bons hábitos de vida. Exercício, aquela coisa natural, comida de verdade, descascar mais e desembalar menos, mais água, bebida alcoólica piora o seu timo também. As drogas pioram o timo. Os medicamentos, diversos medicamentos, aceleram a piora progressiva do timo. Então, se eu quero um bom treinamento dessas células de defesa, eu preciso ter um bom timo. E aí, no linfonodo, as coisas vão ser mais guardadas lá, essas células, para que, se eu tiver uma infecção no dedão do pé, eu migro para lá e tento resolver. Então, aqui vocês veem um esquema de como fica separadinho, né? Ora, nós temos, então, uma imunidade celular agora aqui, que ela já é mais específica. Nessa imunidade celular, nós temos os linfócitos B, que geram os anticorpos, que são tão importantes e que tanto se fala hoje, né? E nós temos os linfócitos T, aqueles que são treinados. Pois bem, esses treinados, eles podem ser o linfócito T CD4 ou CD8. Vocês já devem ter ouvido falar em CD4 e CD8, porque no HIV uma forma de controlar como é que está a imunidade, né, do portador de AIDS, do HIV, do vírus HIV, é comparando os níveis de CD4 e CD8. Pois bem, o CD4 ele vai se atrelar a um sistema que a gente chama de sistema MHC2, ele vai se conectar, né? Então a célula apresenta para ele esse sistema, e quando apresenta esse sistema, o CD4 ele é helper, ele é ajudante. Ele vai lá e ajuda aquela célula a matar o bichinho que está encapsulado lá dentro. E ele não precisa matar a célula. Vê que tem etapas. Eu tento resolver nas barreiras iniciais. Depois eu tenho uma segunda linha que é inespecífica ainda, que tenta me ajudar. Natural killer, macrófagos, fagocitose, né, neutrófilos. Depois eu tenho aqui uma imunidade celular que demora mais tempo, mas assim, é quando ninguém conseguiu resolver. E aí o meu sistema inicial está me avisando, olha, preciso de ajuda, não estou conseguindo. Uma das formas de ajudar é essa célula que está com o bichinho lá dentro, está preso aqui, ó. E aí ele vai lá no sistema, nos linfócitos, assim, olha, está preso e eu consegui encapsular ele dentro de mim. Está aqui, mas não sei o que fazer. Aí o nosso sistema celular vai lá jogar o CD4. E esse CD4 vai lá e ajuda ele a matar o bichinho lá dentro, sem matar a célula. Esse é o ideal. Por quê? Porque se a apresentação dessa célula que conseguiu englobar o bicho, o patógeno, for uma apresentação assim, opa, eu estou aqui, não consegui encapsular, eu estou contaminado, eu não consegui separar o bichinho dentro de mim, o que eu faço? Ele emite já o MHC1, que é um outro sinalizador, e esse sinalizador toca no linfócito assim, opa, já sei, CD8. Esse CD8 vai lá e ó, kamikaze, vou te matar. Tu tá com o bichinho, não conseguiu nem encapsular ele dentro de ti, separar ele dentro de ti, eu vou te matar. Tá vendo as etapas que maravilhosas? E nesse segundo processo, também celular, as células natural killer também ajudam. Eu não vou entrar nessa complexidade, mas vocês entendem que tem um passo a passo? Porque em cada passo eu consigo ajudar. Como é que eu consigo melhorar o meu primeiro sistema? Vocês já sabem, eu vou falar sobre isso. Integridade intestinal, de mucosas, boa alimentação, práticas de boa respiração, transpiração, qualidade cutânea. Então eu tenho diversas formas de ajudar meu primeiro sistema, que já é uma baita de uma barreira. Agora ele não é tudo. Segunda barreira, então eu tenho que ter boa qualidade do meu pH intestinal, pH gástrico, boa mastigação. Tem coisas básicas, hidratação,
que funcionam tanto, mas tanto, gente. E depois eu tenho o meu sistema de dentro. Como é que eu ajudo os natural killers, principalmente? Ó, tem coisas, a gente vai ver. Depois, meu sistema celular. Como é que eu auxilio eles? Nós vamos descobrir esse passo a passo. E é importante que vocês entendam isso, tá? Olha aqui, ó. Aqui nós temos um patógeno entrando. Como é que os anticorpos funcionam? Os anticorpos são em forma de Y. Então, esses bracinhos aqui, ó, eles tá aqui o bicho. Eles se atrelam nesse bicho aqui, ó. Vários bracinhos, anticorpos. E assim o bichinho não consegue penetrar em nenhum lugar. Ele fica cheio de Yzinho em volta. Como ele não consegue penetrar, os anticorpos fazem quimiotaxia, eles chamam, né? Opa, vem para cá alguém me ajudar aqui. Tô com o bichinho aqui, ó, preso. E aí vem alguma outra célula que, pum, come aquilo ali e resolve. Os linfócitos B, não T, o B, eles dão então origem aos anticorpos. E esses anticorpos então funcionam dessa forma. Mas para isso, eu preciso construir esses anticorpos. E eu preciso que esse sistema esteja funcionando supimpa, o melhor possível. Aqui vocês percebem que eu preciso muito daquelas células que vêm comer, englobar e comer, né? Nós temos duas formas dessas células se apresentarem. A azulzinha, que são os que resolvem. Quando uma pessoa está saudável, ela tem muito mais do azulzinho. Eu tenho o macrófago, o M1, que é inflamatório, que precisa ser acionado no momento certo. E ele vai lá, resolve, e depois o azulzinho, ele vai lá, inflama, né? E o azulzinho vai lá e deixa disso. Esse sistema aqui, ele está totalmente desajustado. Em quem? Como é que você sabe se esse sistema está bom ou ruim? Pessoas com sobrepeso têm esse sistema totalmente desajustado. Quanto mais gordura você tiver no seu corpo, mais desajuste nesse sistema aqui. Ou seja, menos eficaz vai ser em matar essas vírus, bactérias. Então a imunidade da pessoa com sobrepeso, que fuma, que ingere álcool com frequência. Ah, mas é só final de tarde, todos os dias. Sua mucosa não aguenta todos os dias, não. Não, mas é só 2 taças. Sua mucosa não veio para isso, não veio pronta para isso. Avisa para o seu estômago, lá para sua mucosa. Não, mas eu vi que o coração, o cérebro, o corpo não é um coração. O sistema vascular está dentro do nosso meu corpo. Se eu pioro minha imunidade, se eu pioro meu cérebro, se eu pioro meu pâncreas, se eu pioro meu fígado, agora o coração, não posso ter uma coisa que melhora um e arrebenta todo o resto. Aqui, então, outra maneira de vocês entenderem através da alimentação ou através do intestino, saúde intestinal, é através da composição corporal. Aqui, então, gente, um resumo desse slide. Olha lá, ó. De 0 a 4 horas, e esse slide é muito importante, tá? Porque tem um resumo aqui, porque eu quero começar a ensiná-los de como que esse sistema vocês podem otimizá-lo. Eu tenho de 0 a 4 horas o sistema inato funcionando. Lá, seja através de neutrófilos, células killer, células dendríticas, que eu não vou me prolongar muito nisso, monócitos que virarão macrófagos, para fazer fagocitose. Essa imunidade a gente chama de inespecífica e inata. Lembra lá? É o riozinho, a ponte, o chãozinho, o chão, a parede mesmo, os muros do castelo. Isso é inato, isso é inespecífico. Serve para todos, mas ele não tem especificidade. Essas barreiras que ele forma, eles formam o jeito dele reagir através de inflamação de um outro sistema que chama um sistema complemento, que é extremamente complexo para explicar para vocês, não cabe, não vale a pena aqui, e do interferon. Eu vou falar um pouquinho disso porque também tem jeito de ativar esse interferon. O interferon também ajuda a resolver essa situação. Depois eu tenho um sistema específico, a gente chama de imunidade adaptativa. O corpo tem que entender e se adaptar, por isso que ela demora muito mais tempo. Essa imunidade ela leva até 96 horas para se formar. Às vezes é tempo demais. A pessoa já infectou, já se alastrou pelo corpo. Aí, essa adaptativa, ela tem o sistema humoral celular. Humoral, os anticorpos. Os anticorpos resolvem... mas os anticorpos resolvem tudo? Não. Aquilo que estiver no sangue. Se eu já tiver dentro da minha célula, não consigo mais resolver. O anticorpo não entra na célula. Então, o anticorpo está lá.
sendo liberado na medida que eu tenho necessidade, já está dentro do meu corpo já conhece como é que formar esses anticorpos, e eles vão lá e pum, capturam as coisas, eles só fazem essa ataxia, né? Elas fazem um fenômeno que chama, tem um nome específico, se atrelam em volta, identificam e avisam para o nosso corpo que precisa matar aquele bicho. Mas no momento que entra na célula, eu tenho imunidade celular. E a imunidade celular, ela vem dos linfócitos T, lembra que são treinados lá no timo, linfócitos T no timo, teu timo tem que estar saudável para ficar nos linfonodos. E nos linfonodos, então, eles vão ser atraídos para os locais onde houverem necessidades. Pois bem, lembrem-se então que tem duas formas desse sistema resolver: ajudando a célula, sendo helper, ajudante, ou citotóxico, aniquilando a célula. Por que é importante entender isso? Senão vocês não vão entender essa notícia aqui, que foi uma notícia que saiu em diversas revistas, mas estranhamente a televisão não quis mostrar uma notícia dessa. O Carl Friston é um cientista, um dos mais renomados na Inglaterra, e ele há bastante tempo, eu acredito que já até no meio dessa história da pandemia, ele conseguiu demonstrar o motivo pelo qual muita gente não adquiria o vírus, não desenvolvia. Por aquilo que a gente chama na medicina de imunidade cruzada. Eu adquiria um outro vírus, e aí esse outro vírus, por acaso ele é semelhante a este, o meu corpo desenvolveu uma imunidade específica para aquele vírus, mas que está funcionando para esse. Por quê? Porque são muito parecidos. Aprendi a lidar com esse centroavante aqui, que está fazendo muito gol em mim. Aprendi. Tá bom, mas um outro centroavante que joga muito parecido com ele. Consigo me defender também. Quem que faz isso, gente? Imunidade celular. É por isso que a gente não acha anticorpo nessas pessoas. Eu tenho certeza que alguém de vocês aí, que está me assistindo, olha, meu marido teve, eu não tive. Não sei o que aconteceu. Estou morrendo de medo que eu posso ter. Não, você não vai mais ter. Porque provavelmente você tem imunidade cruzada, você já tem quem? Imunidade celular, CD4, CD8, que a gente não consegue medir no sangue. Não existe exame para isso. Quer uma doença que a gente... um exemplo que a gente faz isso? Tuberculose. Pessoa que recebeu uma vacina de tuberculose, a gente não consegue capturar que ela tem, até consegue com exames muito caros, né? Mas eles não têm um anticorpo contra. Mas eu tenho imunidade celular, adaptativa, inteligente. E no momento que aparece a tuberculose, eu me defendo. Quer um outro exemplo? Daí, de algo que fica anticorpo a vida toda? A hepatite A. Tive hepatite A na infância, ficou a vida inteira com ele positivo no meu corpo, o anticorpo. Não existe uma regra linear para tudo. Para isso precisa um bom entendimento. E agora vocês já entendem muito mais do que, olha, que boa parte dos profissionais de saúde sobre imunidade. E o porquê, no meio de uma pandemia, assim, que as coisas são tão, olha, mas tá estranho. Porque não sei quem teve, aí eu tive contato, não tive, o outro teve, um agravou, não agravou, um era jovem. Meu querido, olha só, minha querida, ser jovem não é sinônimo de estar saudável. Um jovem com sobrepeso e obesidade, ele não tem saúde, ele está inflamado. Ele não consegue resolver porque ele já está inflamado. Uma outra pessoa que tem doença autoimune, mas não sente nada, mas está tomando remédio, não sentir nada não quer dizer que está saudável. Aqui, pessoas então que tiveram contato, às vezes não é por ter boa saúde também que não desenvolvem. É por conta de uma imunidade celular. Isso é muito importante, gente. Muito importante vocês entenderem. Tá? Aqui a gente já começa com dicas práticas. Como é que eu ajudo a minha resposta inata? Minha imunidade inata. Eu já mostrei, né? Já falei para vocês. O que a gente não vai desenvolver especificamente nessa aula, mas nós vamos ter aulas de como melhorar a saúde intestinal, a das mucosas respiratórias, como melhorar a sua digestão, seu sistema digestório como um todo, a mastigação, o estômago, as alergias alimentares, a alimentação pouco a pouco. Você não precisa ser radical, não. Você tem que ir aprendendo aos poucos e implementando. Tá? Como é que eu melhoro, Vitor? Com vitamina E, vitamina C, selênio, vitamina D, zinco, ômega 3. Vocês estão vendo algum remédio aqui? Ou é só nutriente?
É só nutriente, né? Como é que remédio que eu uso? Querido, minha querida, você tem que comer. Se você não ingerir suficientemente esses nutrientes, não tem jeito. Vamos de um jeito bem prático aqui. Como é que eu ingiro vitamina E? Oleaginosas, castanhas, semente de abóbora, por exemplo, é riquíssima. E oleaginosas, castanhas. Vitamina C, não custa nada. 2 limões por dia, que são baratos. Tem vários alimentos ricos em vitamina C, mas 2 limões por dia, o que custa? Selênio, 1 a 2 castanhas do Pará por dia. Riquíssimas em selênio. Está resolvida a história do selênio aqui. Com isso você já garante pelo menos os nutrientes importantes para construir seus neutrófilos de uma forma saudável. Neutrófilos que são as células de defesa branca mais abundantes do nosso corpo. Depois os monócitos, que vão virar os macrófagos lá. Vitamina D e zinco. O zinco é um pouco mais complexo de ter suficiência no corpo. Tem alguns crustáceos, os frutos do mar que são ricos em zinco. Proteína animal, né? A carne também é um pouco mais rica em zinco. Depois nós temos nas castanhas. E tem uma pá de gente, muita gente, eu meço zinco no sangue, geralmente dos meus pacientes, que tem insuficiência de zinco. Tá? Mas daí aqui já cabe talvez uma suplementação. A gente vai ver depois a importância do zinco. Vitamina D, pegar 10 a 15 minutos de sol por dia. Não consigo, Vitor, suplementar. Tem uma dose standard? Não tem. Mas nós vamos ver depois em estudos que eles testam determinadas doses. Por que não tem uma dose standard? Porque tem pessoas que já têm um nível sanguíneo de 40, outras têm 10. São doses diferentes. Se a gente não vê quanto que a pessoa tem no sangue, eu não tenho como dizer quanto que ela precisa tomar. Mas existem algumas médias aos estudos que eu vou relatar para vocês. Aliás, esse é o objetivo. Eu poder explicar para vocês com doses, como é que se usa, inespecificamente. Não estou tratando vocês, né? Não conheço a história de cada um de vocês, mas tendo como guia isso, eu garanto que vocês vão estar muito, mas muito bem protegidos, muito mais protegidos do que estavam. Ômega 3. Olha, aqui também é um tema interessante, porque garantir os níveis adequados de ômega 3 é uma tarefa bastante difícil hoje em dia. Eu deveria, para ter certeza, consumir frutos do mar com uma frequência alta, porque não dependo só de ômega 3, eu dependo da relação do ômega 3, o quanto que a gente tem de ômega 3 em relação ao ômega 6, que é pró-inflamatório, o ômega 3 é anti-inflamatório. Os dois são importantes, mas como eu tenho muito ômega 6 na alimentação e pouco ômega 3, então às vezes o ômega 3 é outro elemento que vale a pena uma suplementação e a gente vai ver que níveis depois. Aí eu dependo de vitamina A. Se eu consumir vegetais, geralmente eu tenho bons níveis de vitamina A. Também em carnes e produtos animais eu também tenho vitamina A. Geralmente não é tão difícil conseguir bons níveis. Vitamina B12, o problema geralmente é para quem é vegetariano, geralmente tem baixos níveis. Isso não quer dizer que o vegetariano sempre vai ter baixos níveis, mas eles têm mais frequentemente baixos níveis de B12, e aí a suplementação seria importante. Tem pessoas que têm características genéticas de B12 baixa, não custa nada medir no sangue, né? Para poder ter alguma percepção. Eu vou explicar, vocês ainda vão ter aula sobre como é que entender os principais exames de sangue, para que você saiba interpretar. Você sabe muito bem que às vezes você chega no seu médico lá e o médico vai ver se está dentro da média e vai lhe mandar embora. Tá tudo certo. Mas dentro da média, vou dar um exemplo para vocês. A média de testosterona do homem pode ir de 200 a 800. Aí eu chego no médico, a minha está 210. Eu que não quero ter 210. Pô. 210 eu espero no fim da vida do homem. Eu quero ter sempre o melhor nível possível. Eu quero que me proteja de doenças cardiovasculares, de problemas cognitivos, de problemas de próstata, perda muscular, perda óssea, atividade sexual. Como é que eu garanto bons níveis de testosterona? Olha, se alguém souber interpretar, olhar os exames e não só querer que eu esteja na média, esse seria o ideal. Eu quero estar nos melhores níveis possíveis, dentro das minhas capacidades, minha idade, ok, mas chega um momento que a gente não tem mais capacidade de produzir, eu tenho que arranjar alguma forma de suplementar. Então isso é importante vocês entenderem. Não propriamente como suplementar algumas coisas, como hormônio, que não tem como vocês saberem, mas procurar profissionais que estejam alinhados a isso, porque toda vez que você for no médico, não, minha testosterona está 300 aqui, está baixo. E ele, não, mas está normal. Não, está normal, se tivesse 700, você está normal também, não ia? Ia. Ué, então o que eu faço para chegar no 700? Ah, não, tu já está velho. Vamos combinar o seguinte? Então você, ao invés de usar óculos para melhorar a sua visão,
ou fazer cirurgia, você chega lá, não, tá certo, para a idade você tá ficando cego. Ué, mas eu não quero. Não tem direito a usar um óculos? Tem. Às vezes uma cirurgia? Tem. Ok. Isso é muito menos invasivo, inclusive. Quando a gente melhora níveis hormonais. Né? Aí a vitamina C, de novo, entra aqui para melhorar os macrófagos, isso é muito importante. E o zinco, de novo. Perceba que isso aqui não tem remédio. Não tem remédio. E no sistema adaptativo, na nossa resposta celular, imunidade celular, mesmos nutrientes. Os mesmos nutrientes. Vocês percebam que através da alimentação e às vezes, como na vitamina D, como no ômega 3, uma suplementação são fundamentais para a gente? Ainda nós temos dois adendos aqui nas células T. Eu preciso de bons níveis de vitamina B1, que é a tiamina, e bons níveis de vitamina B6 também, que é a piridoxina. Qual é o problema, gente? Que algumas pessoas elas têm um déficit de ativação, metabolização de algumas vitaminas do complexo B. Deixa eu dar o exemplo do Vitor. O Vitor aproveita muito pouco da vitamina B12 que consome. Isso faz com que o Vitor tenha uma necessidade de botar uma forma de B12 embaixo da língua e vocês vão aprender isso. Não nessa aula específica sobre imunidade, senão fica muito denso. Vocês vão aprender. Agora, poxa, Vitor, mas o que eu faço? Ué, se eu comprar um complexo B, quiser dar uma reforçada na minha imunidade, tomar mais 2 limõezinhos por dia, né, na água, durante a refeição também. Para absorver melhor a vitamina C, se for numa refeição que tiver alguma coisa com ferro, feijão ou carne, melhor ainda. Se eu tiver uma variedade de vegetais mais oleaginosas no meu dia a dia, eu estou bem suprido. Muitas vezes eu não preciso de mais nada de suplementação. E isso aqui vem num artigo científico publicado recentemente. Legal, né? Ninguém nunca explicou isso para vocês, né? Fico muito feliz de poder estar sendo o porta-voz disso para vocês. Que muita gente assim, o que eu faço? Tomo remédio, espero a vacina? Não, você tem o que fazer. Começar a reforçar o seu sistema imunológico. Se ele depende disso, é isso que você tem que dar para ele inicialmente. E a gente tem aquela classe que eu falei que eu vou explicar rapidamente, só para que vocês vão ouvir por aí, que são os interferons. Que eles estão envolvidos em quase todas as fases do sistema imune inato e no adquirido. Eles eles interferem na replicação viral, eles são muito importantes para vírus. Aumentam a atividade fagocitária e macrocitária, ou seja, comer os bichinhos, regulam tudo, olha. Aumenta a atividade das células natural killers e das T citotóxicas, aquelas que vão lá e matam a célula que está englobando aquelas partículas de fragmentos de patógenos. Ela tem uma capacidade de aumentar a expressão de proteínas MHC. MHC é um sinalizador, é uma célula que vai lá e sinaliza para as células T helper auxiliares ou as citotóxicas. Ele expressa aquilo, que nos humanos a gente chama de sistema HLA, ele expressa aquilo ali e aí vem a célula, opa, então eu vou te matar. Não, eu vou te ajudar. Tá? Ele otimiza esse sistema. E aí tem outras coisas aqui um pouco mais complexas, mas esses interferons, eles regulam tudo. Aqui está uma forma deles regularem nosso corpo, né? Vocês percebem lá que eu tenho uma célula e eu tenho um monócito, que é a nossa defesa. O monócito em rosa, a célula está em roxo, ali o azul. E aí o monócito vai lá, o monócito vai enviar a interleucina 12 lá para aquela célula vai receber a interleucina 12, que é essa citocina inflamatória, num receptor. Esse receptor vai fazer com que aquela célula lá envie interferon e esse interferon vai interferir na replicação do vírus de outras células. Esse sistema aqui é um sistema extremamente inteligente, porque aquela célula infectada lá, que está avisando que está infectada, ela, mesmo que ela morra, ela vai conseguir deixar um legado para o corpo, o interferon. E o interferon vai interferir nas outras células e ajudar no combate aos patógenos de outras células. Então, é o momento da gente entender aqui, dessa imunidade inata e adaptativa, quanto tempo que a gente precisa para cada um. Eu vou reforçar isso com vocês porque
tem doenças e tem patógenos que eu não posso esperar muito. Ou seja, não, a minha celular, minha imunidade adaptativa está muito boa, porque eu tenho anticorpos, eu tenho isso. Se a sua inata não estiver boa, ela deixa de avisar o sistema adaptativo e você continua correndo risco. Lembra que eu falei dos macrófagos, então, aqueles em vermelhinho que inflamam e os outros que deixam disso? Assim, opa, já inflamou o suficiente, deixa disso. Por quê? Porque quanto mais inflamação, mais destruição tecidual eu tenho. Então eu tenho que ir lá, destruir, resolver e opa, acabou. Se eu continuo destruindo, eu tenho um problema imunológico, um sistema, por exemplo, uma doença autoimune. Eu fico inflamando o tempo todo. Quem que é mais predisposto, lembra que eu falei para vocês, a inflamar o tempo todo? As pessoas que têm excesso disto aqui, ó. Essa gordurinha branca, que é a gordura, que é o adipócito branco, que é uma máquina inflamatória para o nosso corpo. Ele secreta um monte de citocinas, coisas inflamatórias, que vão inflamar, olha essa figura que representativa. Inflamam o cérebro, o fígado, o pâncreas, o sistema musculoesquelético, o osso, o olho, tudo prejudica nossas células de defesa. Então, vocês já viram várias notícias durante a pandemia, né, que os maiores afetados eram os velhos, os idosos e os obesos, pessoas com sobrepeso. Por quê? Porque o sistema delas já é inflamado, elas já são inflamadas. Então elas têm muito mais dificuldade de deixar disso, porque elas estão sempre se inflamando. Coisas práticas, então. Como é que eu consigo melhorar essa inflamação? Olha, já falei de melhorar o intestino, que a gente vai ensinar direitinho em outras aulas, que tem que ter uma respiração, exercícios físicos, transpiração, mastigação, pH estomacal, maravilha. Já falei de composição física, que é importante, a pessoa não pode estar com excesso de gordura corporal. Como é que eu melhoro? Além de melhorar a composição corporal, eu tenho agentes que modulam a inflamação. A inflamação e eu posso continuar consumindo, que eles vão me ajudando. Eles não resolvem tudo, mas mesmo que eu estiver com sobrepeso, eu vou ter uma ajuda. Exemplo aqui, curcumina. Os curcuminoides que estão dentro do açafrão da terra, ou açafrão verdadeiro, ou turmeric do açafrão, que os indianos consomem tanto, ele é um maior modulador natural já estudado do nosso sistema inflamatório. Ele ajuda a modular, não inflamar de mais nem de menos. E ele é capaz, aqui nós temos uma revisão sistemática, uma meta-análise de estudos randomizados, ou seja, nós temos, isso aqui é um nível A de evidência científica. Tá? O que é o nível A? São os estudos de maior impacto na ciência, são estes. É aquele que a gente muito se falou de ciência durante essa pandemia, né? Não, porque ciência, as evidências, eu quero nível A de evidência. Muitos de vocês já ouviram agora, nunca tinha ouvido falar, mas ouviram muito falar disso, né? Experimentem perguntar para esses algozes da verdade, né? Da verdade absoluta, se existe alguma evidência de que a curcumina ajude no sistema inflamatório. Você fala, não, é mais ou menos, mas não existe. Aí depois vocês dão de presente, isso aqui vai ficar tudo com vocês. Vocês dão de presente a foto desse artigo aqui. Ué, mas aqui, e essa meta-análise, revisão sistemática? Nível A1 de evidência científica, mostrando que reduz a inflamação. A interleucina 6, a concentração dela, expressa o tanto de inflamação também que a gente tem no corpo. Quando a gente baixa essa interleucina 6, a gente está baixando automaticamente a inflamação. Ou seja, a curcumina é um agente anti-inflamatório. E vocês podem fazer o uso de 500 miligramas a 2 gramas por dia. A gente sempre consome a curcumina para ela ter validade mesmo em curcumina. Não adianta pegar só o pó de açafrão. O pó de açafrão contém curcumina dentro. Mas não é o pó de açafrão, não é curcumina pura. Então a gente pega essa curcumina e mistura com pimenta, a piperina. As cápsulas, geralmente, de curcumina, geralmente elas já contêm piperina dentro. Então entendam, muito importante, tá? Mas eu estou comendo açafrão. Não é o suficiente, eu quero só os curcuminoides lá de dentro concentrados em 500 miligramas a 2 gramas por dia. Não é fácil, né? Eu deveria consumir um balde de açafrão, tá? E esse outro estudo, de novo, uma meta-análise de estudos clínicos randomizados, seja nível A, 1A de evidência, primeiro nível de evidência científica, mostrando que realmente
a curcumina, e os curcuminoides têm esse potencial incrível de diminuir e reduzir a inflamação do corpo, através agora de um outro medidor de inflamação, que é o fator de necrose tumoral alfa, TNF-alfa. Bom, então vocês já estão entendendo basicamente do sistema imunológico, isso é um início, vocês já sabem das coisas importantes, de alguns nutrientes importantes, já entenderam inclusive de algumas suplementações, nós vamos falar sobre elas depois. Aqui eu já deixei claro nos curcuminoides quais seriam as doses para prevenção. Não existem contraindicações, no entanto, se a pessoa não está sendo acompanhada por um profissional de saúde, cabe ela usar os 500 miligramas ao invés dos 2 gramas, né? 2.000 miligramas, que é equivalente a 2 gramas, que vão ter um auxílio muito importante na modulação do seu sistema inflamatório. Isso ajuda para todas as inflamações e ajuda também para o nosso sistema imunológico. Ficamos aqui nesse primeiro momento. Nós vamos passar para um próximo momento para a gente entender ainda mais sobre o sistema imune.